Mas hoje a gente inicia uma série de mensagem chamada Igreja Faço Parte. Pensando em algumas coisas. Primeiro, que a igreja está completando 20 anos e que nós somos uma igreja nova, apenas com 20 anos, e que precisa aprender muito ainda. Isso aí é natural. A igreja, ela vive num processo. Então, quando você olha para a gente, você talvez, que tem experiência em outras igrejas, veja que está faltando muitas coisas. É porque a gente está no começo ainda, temos apenas 20 anos, somos jovens. Segundo, porque a igreja tem crescido e quando se fala de igreja, se tem expectativas. Então, você talvez que veio de outra igreja, ou você que nunca teve experiência com a igreja, você chega nessa igreja e você está aqui, mas não sabe o que é igreja. Então, igreja, faço parte. A gente vai estar trabalhando sobre temas que trazem a reflexão do que é realmente a igreja e se você faz parte dela ou não. E aí uma decisão que cabe a você. E o tema que eu queria abordar hoje, dentro do tema da série, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Por quê? Algumas pessoas me perguntaram por quê, e eu vou justificar. Sempre que encontro com pessoas que não têm experiência com a igreja, muitas delas têm um questionamento até duro contra a igreja por causa de mau testemunhos dos crentes. E eu concordo com essas pessoas em alguns aspectos. A única dificuldade que talvez eu tenha com essas pessoas que criticam muito igrejas é que elas não compreendem realmente o que é a graça de Deus, do que é o evangelho da graça de Deus que chega na vida das pessoas. Então, todas elas, quando olham para uma igreja, independente de denominação, muitas dessas pessoas pseudo-intelectuais têm uma visão de igreja. E, infelizmente, a maioria da visão de igreja construída na mente dessas pessoas é essa visão que a gente vê por aí desses pastores da televisão e desses pastores da internet, que estão mais brigando, um acusando o outro e atrás de dinheiro. Plante não sei o que e fique rico. Compre uma Bíblia de R$900 e fique rico. Essa turma aí é a turma que, quando o mundo olha, acha que ser crente é isso. E a gente sabe que não é. Então a gente tem que trabalhar com os novos que estão chegando, principalmente, o que é uma igreja e o que é fazer parte de uma igreja. Então essa é uma situação. Então, 3 motivos particularmente me levaram a escolher esse tema de hoje. O passado é uma roupa que não me serve mais. Primeiro e mais importante deles é porque nós somos julgados pelo nosso passado. Quando o mundo olha para você, o mundo diz assim: fulano se converteu? Fulano agora é crente? Pronto, fez um bocado de coisa na vida errada, agora aceitou Jesus, agora mudou de vida. É assim que a gente escuta ou não? Você nunca ouviu isso? É assim que a gente escuta, né? Então, as pessoas olham para o nosso passado e não olham o que Cristo fez na nossa vida, olham os nossos erros. Segundo e não menos importante é que as pessoas nos julgam por conta do nosso passado e muitas vezes elas estão certas. Porque nós queremos, às vezes, pisar na bola e voltar para o Egito. Ou seja, nós queremos vestir a velha roupa colorida do passado, que é o tema da música que tem essa frase. O passado é uma roupa que não nos serve mais, do cearense Belchior. Então ele tem uma música chamada Velha Roupa Colorida, que muitos de nós, depois que tivemos um encontro com Jesus, somos novas criaturas, de vez em quando a gente dá uma pisada na bola e quer voltar no passado. E o que eu estou aqui, na verdade, para dizer a você nessa noite é que o passado é uma roupa que não lhe serve mais. O passado, vamos lá, é uma roupa que não nos serve mais. Philip Yancey, intelectual, escritor, jornalista, cristão, por muito tempo ele olhava para a igreja e dizia: aquilo é um bando de hipócritas, um bando de escarnecedores, de pecadores e que vivem uma vida mentirosa. Então, quando Philip Yancey
ouvia falar sobre igreja e ele cresceu numa igreja, Filipe Yancey cresceu numa igreja que o pastor pregava de púlpito, que os negros tinham a cintura um gingado na cintura mais forte, porque eles nasceram para ser garçons e eles conseguiriam equilibrar a bandeja. Então, o negro nasceu para ser garçom ou para ser escravo. O pastor pregava de púlpito, isso nos Estados Unidos. Quando Filipe Yancey cresceu, se tornou intelectual, ele saiu da igreja, chateado com a igreja, não quis saber da igreja, e quando ele olhava para a igreja, na mente dele só vinha crítica contra a igreja. E ele falava tão mal da igreja, até um dia que ele fez uma pergunta para ele mesmo. Como seria uma igreja se todos fossem iguais a eu? Como seria uma igreja se todos fossem iguais a você? Tem um livro muito bom chamado Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Muitos dos que estão sentados aqui ou já tiveram crises contra a igreja, ou estão em crises, ou já ouviram alguém falar contra a igreja. Sempre quando se olha para a igreja, se olha para um protótipo de perfeição e não de gente em construção, não de gente pecadora que falha. Sempre se olha com óculos de perfeição. E para complicar esse tipo de visão, o apóstolo Paulo, quando escreve suas cartas para a igreja de Tessalônica, de Colossos, de Gálatas, de Corinto, Paulo sempre fala: eu, apóstolo Paulo, aos santos da igreja tal. Então, como? Quando ele escreve aos Coríntios, eu, apóstolo São Paulo, aos santos da igreja dos corintianos. Então ele fala de 3 times, né, de São Paulo, né? Interessante, né? Está na Bíblia. Para muita gente isso choca. Por quê? Como é que Paulo chama a igreja, as pessoas de santas em Cristo Jesus, se as pessoas são cheias de pecados? Um exemplo aqui que eu vou contar. Nós, pastores, temos um coração de pai. E pai, quando fala do filho, ele sempre fala bem, né? Na roda de amigos, concorda comigo? Sempre o nosso filho é o melhor que tem, né? É o melhor, é o que tem a melhor. Ele pode ser ruim que só na escola, não, mas ele é bom. Ele pode ser o Zezé do meu pé de laranja lima. Os mais antigos entendem, os fortes entenderão o que eu falei. Os fortes entenderão. Quem aqui lembra do meu pé de laranja lima? Ixi, é bom. Até Lívia e Benjamin estão assistindo. Queridos irmãos, um pai pode ter um filho como o Zezé, menino danado, virado, que joga pedra em todo canto, em rua, em vidraça, mas quando fala do filho, ele fala com amor, e isso é bom. Mesma coisa pastor. Aí o que acontece? Estava tendo uma reunião de pastores, e vários pastores falando da sua igreja: não, a minha igreja é muito boa, o grupo de louvor é bom, as células são boas, muito boa a escola bíblica, e saindo falando das virtudes daquela igreja. Ele não falou de defeito nenhum da igreja, só das coisas boas, nem dos crentes que davam trabalho, que não tinha lá. Todos eram padrão, sabe, santificado seja o vosso nome, todos perfeitos, não tinha nenhum crente pecador, e todos os pastores falando desse mesmo nível. Aí de repente o pastor preletor foi dar uma palavra, e era um momento realmente de bate-papo, e ele foi falar como era a igreja dele, e ele disse assim: a minha igreja é a mais bíblica de todas. Aí todos já acharam: que cara arrogante, o cara, só a igreja dele que é a bíblica, a nossa não é não. A minha igreja é a mais bíblica de todas. Na minha igreja tem ladrão, fornicação, adultério, fofoca, inveja, falsidade, trama, intriga, pessoas com olho grande, pessoas fofoqueiras. Todo mundo ficou assim. Aí ele disse assim: isso é que é uma igreja bíblica. Foi assim que ele começou a palestra dele. A igreja bíblica é essa. Ficou chocado, tem alguns que estão aqui assim, chocados, olhando para mim assim. É assim, uma igreja bíblica é assim. Uma igreja que Paulo chama de igreja de santos em Cristo Jesus. Não dá para entender esse Paulo, não dá para entender essa Bíblia. Mas é assim que a Bíblia nos apresenta. Friedrich Nietzsche, um
filósofo ateu escreveu o seguinte: eu creria na salvação dos crentes se eles se parecessem um pouco com pessoas que realmente foram salvas. Sabe qual é o problema de quem olha para a igreja com crítica? É porque só olha com expectativa do passado, do que a pessoa foi, e não do que a pessoa se tornou em Cristo. Não do que Cristo está fazendo na pessoa, mas sim do que a pessoa era. O problema está nos óculos. O óculos que a pessoa põe para julgar a igreja é óculos de acusação, de procurar defeito, e inclusive dentro da igreja tem muitas pessoas que usam esse óculos, que só usam óculos de procurar o pecado no olho do outro, e não olha para dentro de si mesmo. Não é à toa que a Bíblia fala: olha, você está preocupado com a trava na vida do teu irmão, uma trave gigante, e você tem um cisco no olho que está te incomodando e você não está preocupado. Não, você está preocupado com o cisco no olho do seu irmão e você tem uma trave atrapalhando você. Eu costumo chamar dos falsos espirituais, dos religiosos, que tem muitos desses na igreja, que sempre tem uma acusação contra os outros, mas não olha para a sua própria vida. Gandhi disse: eu admiro Jesus, o meu problema são os crentes. Calma aí, Gandhi. O problema é que talvez você não entenda, Gandhi. O problema é que você que está aqui nessa noite, que tem essa visão, não compreenda o que é graça. Você sempre olha para a igreja como um bando de hipócritas, como um bando de doentes, como um sistema doentio. Sempre você olha para a igreja só olhando para as mazelas da igreja. Philip Yancey continua num livro chamado Maravilhosa Graça e num livro chamado Igreja, Por que me importar? Ele diz o seguinte: rejeitei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem pouca graça de Deus dentro da igreja. Voltei para a igreja, porque não encontrei a graça de Deus em nenhum outro lugar. Veja bem o que ele disse: rejeitei a igreja durante boa parte da minha vida. Eu dei as costas para a igreja. Eu não via com força, com muita prática na vida dos irmãos, a graça de Deus na igreja. E eu voltei para a igreja porque eu não encontrei a graça de Deus em nenhum outro lugar. A graça de Deus, ela é cheia dentro da igreja de Deus. A igreja, ela expressa a graça de Deus. O mundo não expressa a graça de Deus. Philip Yancey descobriu isso quando foi para o mundo. Ele continua: o processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de mim. Tem a ver com o meu modo de olhar, e não o modo da igreja ser. O problema é que nós olhamos com um olhar preconceituoso e queremos que a igreja seja o que nós achamos que a igreja deve ser. E é para você que eu queria falar nessa noite. E eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Veja o que aqui diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Algumas Bíblias têm assim: nem efeminados, nem sodomitas. Seria homossexuais, passivos ou ativos. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Caramba! Desculpa, que notícia horrível. Que lista terrível. Quem faz parte dessa lista não entrará no reino de Deus. É isso que Paulo está falando. Concorda comigo? Está aqui escrito. E agora, pastor? Eu quero lhe ajudar um pouco o seu drama. Apocalipse 21:8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, detalhe para feitiçaria. Pasmem alguns. Feitiçaria, a ideia é de quem encomenda uma feitiçaria e de quem manipula o futuro. E de quem está preocupado também em descobrir o futuro. Ou seja, se tem algum horóscopo gospel, para a Bíblia é feitiçaria. Então,
Se tem gente aqui fã de João Bidu, ou vou ver o que é que... Eu sou ariano, eu sou sagitário, eu vou ver o que é que tem para mim hoje. Hoje eu vou encontrar um rapaz que ele vai olhar para mim e ele vai estar mostrando que está afim de mim. E eu vou encontrar meu amor hoje. E isso é feitiçaria. Você sabia disso? Está aqui na Bíblia. Mas se tem alguma pessoa aqui na igreja que gosta de horóscopo gospel, cuidado, viu? Você é um feiticeiro. Os idólatras e todos os mentirosos. Agora, o problema é a sentença. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, misericórdia. Esta é a segunda morte. Então, uma má notícia. Nós acabamos de ler 2 listas de pessoas que estão pré-condenadas, ou seja, pré-condenadas por Deus, ou seja, pré-cozidas para o inferno. O endereço já está certo e carimbado. Concorda? Notícia triste. A lista não é exaustiva, ainda tem mais gente qualificada para esse grande banquete do diabo, para esse grande churrasco de Satanás. E a criatividade humana dá margem a diferentes versões de cada qualificação. Eu não quero falar de todos esses pecados, mas a lista é triste. Eu queria falar apenas de alguns. Por exemplo, a imoralidade sexual que estava relacionada ao contexto do Império Romano naquela época. A cidade de Corinto era uma cidade muito bem situada, que tinha 2 portos. Os marinheiros já chegavam em Corinto já pensando em sexo. Eles já desembarcavam pensando nas prostitutas que existiam na cidade. Já iam para templos, para os bordéis, pensando na prostituição. Para completar, dos 15 imperadores que tiveram no Império Romano, 14 deles eram homossexuais. Desses 14 imperadores homossexuais, 3 deles tinham um homem, ele fazia o papel de mulher e de homem. De mulher, ele castrava um homem e era a mulher dele. E ele era a mulher para outro homem. E eles deificavam essas pessoas. Dentre eles, 2 imperadores morreu cedo e passou os seus amantes para o próximo imperador, o qual, como lei romana, endeusou aquelas pessoas que tinham relações homossexuais com elas. Essa era aquela sociedade que Paulo escreve essa carta. Tem alguma diferença de hoje? Então, às vezes, as pessoas espantadas com hoje, não se espantem não, meu amigo. É a mesma coisa, se não for pior antes, eu não sei qual é o pior, porque se colocar na balança. Então, imoralidade sexual era um tipo de pecado forte. E adultério era um pecado muito comum naquela época. Você diz, pastor, hoje não é comum adultério, porque a Bíblia diz, tem uns abençoados que vêm conversar comigo, que diz assim, não, eu me envolvi emocionalmente com a pessoa, mas eu não tive relações com ela, então não foi adultério. Jesus diz o quê? Se você olhar para a mulher com olhar impuro, você já adulterou com ela. Será que Jesus já entendia de internet? Porque ele está falando de pecado virtual. Concorda comigo? Não é de outra coisa. Então, quando se fala de pornografia, quando se fala de visita a sites, de revistas, a sites pornográficos, nu artístico, isso é adultério, irmãos, não tem outra coisa. Isso é adultério, não tem outro nome para isso. Isso é uma desgraça que está empestada no meio de todos nós hoje, das igrejas, da sociedade. Um dia desse eu vi na Assembleia, ou foi na Câmara, que ou foi senador, ou foi deputado, estava a Assembleia rolando e o cara olhando pornografia no meio de uma sessão. Os caras que a gente votou lá para eles estarem lá. Então, assim, o negócio está empestado na sociedade toda. Os ladrões que estão aqui também nessa lista
Kleptos é a palavra usada no grego para definir ladrões. Não é um ladrãozinho só, mas é um ladrãozinho que começa devagarinho e vai crescendo, um roubozinho aqui, daqui a pouco o cara está atrás de propina, ou está dando propina, ele está participando de desvios de verbas grandes, ele está participando de mensalões da vida, de tantos outros roubos que existem de corrupção que existe na nossa sociedade. E essa lista, irmãos, deixa eu dizer para vocês, assusta. E quando a Bíblia fala dessa lista, a Bíblia parece que não dá margens e você fica desesperado. Onde é que eu vou? Eu não dá nem para respirar, pastor. Essa mensagem hoje está dura demais. Mas eu quero dar uma boa notícia para você, tá bom? Eu só falei de coisa ruim, agora eu vou falar de coisa boa, né? Vamos mudar o assunto. Não esquecendo que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Mais uma boa notícia. Volte comigo lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Agora veja comigo a continuação, verso 11. Verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: assim foram alguns de vocês. Olha, começou a mudar a figura. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Paulo está dizendo assim: o passado é uma roupa que não serve mais para vocês. Deixa aquela vida que você tinha, você hoje tem uma nova vida, uma nova realidade. Ou seja, para aqueles que olham para a igreja e só tem um olhar crítico, ou vai piorar o que eu vou dizer agora, ou vai melhorar. A igreja é uma comunidade de ex. A igreja é uma comunidade de ex-ladrão, ex-adúltero, ex-corrupto, ex-mentiroso, ex-fofoqueiro, ex-trambiqueiro. Paulo apresenta uma lista de pessoas que têm pecados que eu e você odeia. E que eu e você tem a língua afiada para julgar quando é o pecado dos outros. Quando é o meu, é de estimação. Tem uns crentes sem vergonha que eu converso, que dá vontade de pegar um cipó de goiaba com sal. Porque ele só sabe falar do pecado dos outros. Mas o dele ele nunca fala. E ele não percebe que ele está tratando com pessoas como ele, que fazem parte de uma lista e de uma comunidade de pessoas de ex. Só um testezinho. Olha para quem está do teu lado. Fica olhando assim, com um olhar de misericórdia, não com um olhar de juiz. Você sabia que quem está do seu lado é um ex? Alguma coisa? Sabia disso? Agora olhe para o pastor. O pastor é ex alguma coisa também. Eu sei que você está imaginando o que é que o outro do seu lado é. Fulano é ex o quê? Caramba, deixa eu adivinhar. Diga aí. De você está pensando nisso ou não está? Sério. Aí você olhou para o pastor agora. O pastor, qual era esse sem vergonha que o pastor fazia? O pastor é ex o quê? Gente, todos nós aqui estamos no mesmo patamar. Somos ex alguma coisa. Uns são ex, outros são não tão ex assim. São ex, mas de vez em quando tem umas recaídas. Essa turma é a turma que a gente fala, que ensina, que chama, que discipula, que cuida, que o líder da célula abençoa a hora. Aí a pessoa cai de novo, aí se levanta, aí passa. É meio que aquela turma de recuperação de dependentes químicos, que o cara está bem 1 ano, 2 anos, daqui a pouco ele cai de novo, passa um mês arrebentado. Tem esse tipo de gente tem na igreja. Deixa eu dizer para você logo que tem gente assim na igreja. Que está bem espiritualmente falando, cresce, daqui a pouco o cara não vê um rabo de saia, cai, o cara dá um golpe não sei aonde, mente não sei para quem, tirando os que têm o dom de línguas, que falam da vida de todo mundo, e pronto. Me lembra de uma história. Gente, eu quero animar você que critica muito a igreja para dizer que a igreja é assim, não é diferente.
Eu não tenho uma expectativa elevada quanto à igreja. Às vezes eu quero ter, e toda vez que eu quero ter, eu arrebento a cara. Graças a Deus, porque Deus tem graça para derramar sobre a igreja. Talvez eu não tenho, nem contra os meus próprios pecados, mas tem uns que eu quero cuidar dele, está entendendo? Como qualquer um de nós. Me lembro de uma história de 3 pessoas, 3 irmãos. E nós estimulamos muito isso aqui na igreja, de você confessar pecado, de você entrar numa célula, de você pedir ajuda, de você querer crescer, de você querer ser restaurado, de você mostrar quem você é realmente. Aí 3 irmãos decidiram fazer isso. Olha, vamos combinar. Todo mês nos reunimos, durante o mês a gente vai estar batendo um papo, tudo, mas uma vez a gente senta para abrir o nosso coração, para um orar pelo outro. Aí os caras toparam. Poxa, valeu, boa ideia, eu estou contigo. Aí o primeiro disse assim, rapaz, a minha fraqueza, cara, é dinheiro. Cara, desde criança eu não consigo, desde criança eu não podia ver uma moeda de 1 centavo que eu punha no bolso, não queria saber de quem era. E ainda dizia assim, achado não é roubado. Ele via na mesa, via no cômodo, via no quarto, via na carteira do pai, e ele dizia que achado não é roubar. Ele achava o dinheiro, que não era dele. Então, o meu problema é dinheiro. E eu já dei golpe na minha empresa, e eu inclusive, já roubei irmãos da igreja. Assim, eu tenho esse problema. Eu queria que vocês orassem, eu preciso de ajuda, eu sou mal nessa área. A minha balança é enganosa. Quando eu vou fazer negócio, eu quero ganhar mais do que eu devo ganhar, eu minto para ter mais. Aí o segundo irmão disse, cara, vamos orar por você, e você vai superar isso, e louvado seja Deus que você confessou o pecado. Agora deixa eu falar do meu. Cara, o meu problema é mulher, bicho. Meu irmão, eu tenho uma fraqueza terrível, eu não posso ver uma mulher que eu fico desesperado. Eu já disse para uma mulher com um olhar, eu não posso ver qualquer mulher, eu vejo nua. E para completar, irmãos, a nossa igreja, as irmãs só vão nuas para a igreja. A roupa colada, decote, sabe? Ele quer pular, ele quer correr, não sei. As roupas tão agarradas que dá para ver tudo. Então assim, eu não consigo, eu fico desesperado. É a minha fraqueza, pô. E o cara está abrindo o coração, ele está sendo sincero, pô, é um mal dele, fazer o quê? A gente tem outros. Aí o terceiro irmão disse, cara, vamos orar, vocês vão sair dessa, vocês vão vencer. Agora, a minha fraqueza também é terrível, desde criança eu não consigo controlar. A minha maior fraqueza é que eu não consigo guardar segredo. Eu estou doido para sair daqui, para contar para a igreja. Eu estou doido para sair daqui, cara. Vocês estão fritos agora, cara. Se prepara o lombo agora. Pronto, cara, deixa eu dizer. Sejam bem-vindos à Igreja de Jesus. Essa é a Igreja de Jesus. Essa é a Igreja de Jesus. Sejam bem-vindos a ela. Pessoas que ferem, que machucam, que erram, mas que estão em construção. Quando Deus olha para nós, Ele vê pessoas que estão em obras. Algumas têm esse problema, talvez algumas dessas pessoas a gente não tenha dimensão de quando vai terminar o processo de restauração da sua vida, mas existe um processo que Deus está fazendo. Esse é o mesmo tipo de gente que a Bíblia fala na sua história. Talvez você diga, mas pastor, na Bíblia eu olho para os homens de Deus, as mulheres de Deus, e eu vejo grandes santos, grandes vultos da humanidade. Domingo passado nós pregamos sobre Davi, um grande líder, um guerreiro, que restaurou 400 homens, que se transformou em 600 homens na caverna de Adulão. Mas esse mesmo Davi, ele teve que entrar numa caverna, arrebentado a sua alma, perseguido, para que ele compreendesse a graça de Deus sobre sua vida, e ele começasse a ajudar outras pessoas. Mas esse Davi era um adúltero, irmãos. Esse Davi era um péssimo pai. Ele era um grande líder, mas ele era um péssimo pai. Ele não sabia tratar com seus filhos. Se você olhar para Abraão, o pai da fé, Abraão, né? Nós chamamos Abraão do pai da fé porque ele fez o sacrifício com Isaac lá. Abraão era um covarde.
Abraão não tinha fé, não, ele era medroso. Abraão deu duas vezes sua mulher para um rei com medo de ser morto, porque sua mulher era muito bonita. E ele disse: olha, fica com a minha esposa, fica com a minha irmã. E ela é minha irmã, pode ficar com ela aí. O rei, incomodado pelo Espírito de Deus, disse: cara, tu está mentindo para mim, cara. Ela é tua esposa, tu está dizendo que é tua irmã. O pai da fé era um covarde, irmãos. Jacó era um trambiqueiro. Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, enganou seu sogro, enganou seus cunhados. Tudo eles queriam se dar bem. O nome Jacó significa trapaceiro, mentiroso, aquele que segura o outro pelo calcanhar. Jacó teve que lutar com Deus no Val de Jaboque, e ali ele foi transformado, mudado, a graça chegou sobre ele, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Deus pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele não queria dizer, qual é o teu nome? Meu nome é mentiroso, meu nome é enganador, meu nome é adúltero, meu nome é só as besteiras que a gente faz. Aí Deus toca na coxa dele, marca a vida dele, e ele se transforma num outro homem. Deus põe o nome dele de Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. É assim a sua vida, é assim a minha vida, é assim na igreja de Jesus. Pessoas imperfeitas. O problema da decepção de muita gente com a igreja é porque se cria uma expectativa, supervaloriza uma imagem, supervaloriza, nós chamamos isso aqui de templo do Senhor. Isso aqui não é templo, isso aqui é um prédio, irmãos. Isso aqui não é templo do Senhor. E não, nós supervalorizamos as pessoas que estão na igreja, e quando as pessoas cometem um pequeno deslize, às vezes são grandes, claro, e prejudicam um rebanho, e prejudicam os outros, mas às vezes é um pequeno deslize, e nós queremos matar um mosquito na cabeça do outro com uma marreta. É assim ou não? Com pessoas que têm a língua afiada para julgar. Nós julgamos com muita facilidade, sem compreender, sem entender que a graça de Deus é que nos constrange à mudança. Aqui na igreja, homens e mulheres errados, que falham por causa da graça de Deus. O que qualifica você estar sentado nesse banco aí hoje, meu irmão e minha irmã, não é o seu passado, que não lhe serve mais. O que lhe qualifica estar sentado nesse banco é a graça de Deus sobre a sua vida. Não é o que você faz para Deus que qualifica você sentar aí. É o que Deus já fez por você na cruz do Calvário. Não é o que você faz, porque se for o que nós queremos fazer, o que nós tentamos fazer, a gente não vai conseguir. E aí eu volto para o texto. O apóstolo Paulo começa a explicar, e eu queria explicar para vocês o que Paulo fala aqui no capítulo 11, no versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Pastor, o passado é uma roupa que não me serve mais. Por quê? Primeiro, porque você foi lavado. E é interessante a palavra usada, se você olhar os verbos, são verbos passivos. Não é que nós queríamos tomar banho, e não é que nós fomos tomar banho. E no original a força ainda é maior. É como se nós fôssemos objeto de alguém superior que nos deu um banho purificador de uma vez por todas. Deus deu um banho na minha vida e na sua vida de uma vez por todas. Vocês foram lavados. O passado é uma roupa que não me serve mais, porque eu sou uma nova criatura, porque eu devo me revestir de uma nova pessoa com uma nova roupa, não aquela velha roupa que me chama a atenção. Veja que coisa linda. Apocalipse capítulo 7, você pode acompanhar comigo, Apocalipse capítulo 7. O Apocalipse é o último livro da Bíblia.
quando os anciãos perguntam o que é a igreja, a partir do verso 9, esse texto é maravilhoso. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam o nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou ao escritor da carta, o apóstolo João, que estava em Patmos. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Esse povo todo do versículo 9. Povos, línguas, nações, tribos, raças. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse, versículo 14: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós cantamos aqui: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso o passado é uma roupa que não serve mais à igreja de Corinto, nem à igreja da Zona Sul. Por isso que nós somos uma comunidade de ex, que temos recaídas, que levantamos, que estamos em construção, que somos perdoados, que a igreja nos ajuda a impulsionar, a levantar, a não cair mais. Mas daqui a pouco a gente pode falhar porque nós somos iguais aos outros, mas nós somos lavados, irmãos. Aí ele fala o segundo verbo aqui: vocês também foram o quê? Santificados. E talvez muita gente tenha trauma com esse nome de santificado, porque quando fala de santificado se lembra de santo e se lembra de estátua, e não tem nada a ver com isso. A ideia aqui é um termo do Antigo Testamento relacionado ao uso exclusivo de Deus. Vou dar um exemplo. Nós compramos essas cadeiras aqui para a igreja, no mesmo lugar que um irmão aqui da igreja poderia comprar para a sua empresa. No mesmo lugar que uma pessoa que não é cristã poderia comprar para a sua empresa ou para a sua casa. A diferença é que essas cadeiras são de uso exclusivo da Igreja Batista Zona Sul. Está entendendo? O DNA da cadeira é o mesmo. Se chama pecado. Mas nós fazemos parte de um time que foi separado por Deus. Deus separou você. Você foi separado. A ideia é de separar. Deus trouxe para perto para uso exclusivo dele. E não é uso exclusivo dele domingo à noite. É uso exclusivo dele de domingo a domingo. Você é santificado no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, onde você estiver. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Você tem que exalar que foi separado por Cristo para uma obra. É isso que nós temos que expressar para as pessoas, porque nós éramos aquela lista que vocês gostaram, né? Nós éramos, nós não somos mais. Paulo continua e diz assim: vocês foram justificados. E aqui os amantes do direito vão compreender o que eu estou falando, e vocês também, porque é um termo jurídico que significa que alguém quebrou uma lei e essa lei deve ser cumprida, a justiça deve ser cumprida. Ou a pessoa tem que pagar na presa, tem que ir para a cadeia, ou a pessoa tem que pagar fiança. E Paulo diz assim: vocês foram justificados. Ou seja, tinha uma lista de acusações contra vocês. Vocês cometeram vários delitos que o incriminam. Vários delitos que, se você fosse preso, a sua vida não daria conta de pagar, mesmo você sendo preso. Se você tivesse muito dinheiro, mesmo assim não conseguiria pagar a fiança.
Mas Paulo diz: vocês foram justificados. Está lá a lista de crimes que nós cometemos, de erros, e embaixo está escrito assim: dívida paga. Por que a dívida foi paga? Porque Deus decidiu entrar na história, viver como homem, sentir nossas dores, ser tentado, sofrer, não pecar, morrer na cruz do Calvário e decidir Ele nos salvar. Todos os verbos aqui são passivos. Deus nos lavou. Foi Ele que nos lavou. Nós não queríamos tomar banho, a gente queria ficar fedendo mesmo. Deus nos separou, nós não queríamos ser separados. Ele nos resgatou e nos transportou para a igreja e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos escolheu e nos colocou numa comunidade de ex alguma coisa. E Ele nos justificou. Está pago, está quitado. A sentença é: a dívida foi paga. Que me faz lembrar de uma poesia de Estênio Márcio chamada Sonhos, que diz assim: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com as placas escrito céu. Bati com certo receio, um anjo saiu para atender e disse: pois não. E eu falei: eu quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse: curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse: procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali acharás com a letra do rei meu nome em tintas vermelhas. Alguém entregou para um anjo registros que eu reconheci, compêndios de todas as leis que quebrei e todos os pecados que cometi. Um anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou: foi assim que você viveu? Desse jeito? E eu respondi que sim. O anjo me disse: então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse: olha bem, anjo, no final dessa lista, talvez você reconheça essa letra. E o anjo, sorrindo, me disse: é verdade. Está escrito aqui no final: o rei escreveu perdoado. O rei escreveu perdoado. Ao som dessas belas palavras, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras: perdoado. Primeiro eu quero ver meu Salvador. O Rei Jesus escreveu com o seu sangue: perdoado. É assim que está o registro escrito de dívida que o diabo tem contra nós. Colossenses capítulo 2, o diabo tem um escrito de dívida contra a minha vida e contra a sua, mas embaixo está escrito: perdoado, foi pago na cruz. Então nós precisamos fazer algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Principalmente aqueles que têm o dom de acusar demais, de julgar demais uns aos outros. Igreja é uma comunidade de pessoas marcadas por lembranças do passado e pelos seus erros, mas que foram lavadas, santificadas, justificadas pelo sangue de Jesus hoje. A igreja é uma comunidade de pessoas marcadas pelos pecados e erros do passado, mas que foram lavadas, justificadas, santificadas pelo sangue de Jesus hoje. O sangue de Jesus continua dando um banho em muita gente hoje. Na medida em que essas pessoas são lembradas de quão grande é o amor de Deus, passam a buscar o projeto de Deus para as suas vidas. Quando eu e você compreendemos que Deus já fez tudo, e que eu preciso crer. Quando eu e você compreendem que a graça de Deus é que me constrange a servi-lo, a amá-lo, a obedecê-lo, quando os fortes entenderão, quando a ficha cai, nós dizemos: Deus, cara, eu entendi agora, eu quero entrar nesse projeto. Porque às vezes a gente está na igreja tantos anos, tanto tempo, vivendo, entra, sai da igreja, entra, sai, sofre, entra, sai, peca, sai, fica nessa crise.
Ou se acha tão ruim que não quer saber mais da igreja. Quer fazer um teste? Seja voluntário no trânsito e fique aqui fora com os irmãos. A quantidade de pessoas que passam aí na frente, olham para a igreja com sede de entrar na igreja. Mas muitas dessas pessoas dizem: eu não tenho condições de entrar na igreja porque eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu fiz tanta coisa ruim na minha vida que eu tenho vergonha de entrar na igreja, como se todos os olhos de acusação tivessem para mim. Essas pessoas não compreenderam o que é graça, não compreenderam o que é perdão, não compreenderam o que é sangue de Jesus derramado na cruz para nos salvar, não compreenderam. E às vezes eu e você tem que ir lá para dizer isso para elas. E às vezes eu e você está vivendo dentro da igreja, dizemos que somos salvos, dizemos que somos cristãos, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas vivemos escravizados pela lei que julga os outros e que julga nós mesmos. E que não compreendemos que essa graça derramada nos constrange à mudança. 3 lições. Primeiro, maior humildade na visão que temos de nós mesmos. Você é fraco. Diga aí para quem está do seu lado: você é um fraco. Pronto. Não tem santarrão gospel na Zona Sul, graças a Deus. Não tem fraco que é forte naquele que o fortalece, que é o Senhor Jesus. Segundo, tenhamos relacionamentos mais graciosos, perdoando mais, amando mais, tendo mais paciência uns com os outros. Terceiro, tenhamos compromisso em cuidar uns dos outros. E esse cuidar uns dos outros está relacionado a amar ao ponto de confrontar. E eu quero terminar com a frase de Filipe Ansem, encerrando mais algumas situações, porque talvez alguns podem estar falando aqui já, aqueles que têm o dom de julgar. Aqueles que estão aqui, que estão julgando. Cara, o pastor só falou em perdão, em graça, em restauração, em Deus fez. E não, que história é essa? É só isso, a igreja aí. E disciplina, e botar para fora, exclusão. Alguns só pensam nisso, né? A graça não nos isenta de ter uma vida santa. Não é isso que eu falei aqui. E Filipe Ansem entendeu isso muito bem. Liberou geral? Não, que história é essa que liberou geral? A lixa aqui é grossa, graças a Deus. Se a palavra não transforma, se a graça não transforma, meu amigo, não sou eu que vou amarrar ou gemar você para mudar, não. É a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas eu vou pregar aqui para que você mude, sempre. Filipe Ansem compreendeu isso quando disse assim: Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos. Você está aqui hoje arrebentado, Deus te aceita desse jeito. Você é bem-vindo à comunidade do ex alguma coisa. Mas Deus te ama tanto, te ama demais, para permitir que você continue desse jeito. Ele quer que você mude. Igreja é lugar de tirar carrapicho. Igreja é lugar de tirar carrapicho. E dói tirar carrapicho, quando entra e quando sai. Ruim esse for ortiga, né? Ontem eu fui limpar os matos lá em casa, a ortiga me pegou e eu estou aqui com o dedo inchado. Carrapicho é do mesmo jeito. Igreja é lugar de tirar carrapicho. Parafraseando, a Igreja Batista Zona Sul te ama demais, que te aceita arrebentado do jeito que você está. Cheio de pecado, cheio de mazela, cheio de defeito, cheio de mentira, de fornicação, de adultério, de boca grande, de fofocagem, de olhos sem vergonha, de mente promíscua. Deus te aceita desse jeito. E a Zona Sul também. Seja bem-vindo. Mas a gente te ama demais para querer que você continue assim. A gente quer que você mude. A gente vai te amar para que você mude. A graça transforma, irmãos. E Mahatma Gandhi compreendeu isso. Porque nenhuma religião, se você pesquisar, estudar qualquer religião, todas dizem: você tem que fazer alguma coisa ou pagar algum karma, alguma desgraça que você tem que fazer para você chegar a Deus. O cristianismo é a única religião que diz: você não precisa fazer nada, Deus já fez tudo. Você tem que crer e se entregar. Aí Mahatma Gandhi entendeu um pouquinho o que é graça. Ele era formado em direito e um dia tentaram contra a sua própria vida.
E ele foi voluntário para ser o advogado de defesa do cara que queria o matar. Não dá para entender isso. E alguém questionou, por que você quis fazer isso? E ele disse, porque o julgamento contra esse homem, a sentença que ele vai pagar, no máximo, vai vingar o que ele fez comigo. Mas a graça do perdão que eu estou dando sobre ele, pode transformar a vida dele. O julgamento, no máximo, vinga. A graça transforma. Já? Mais 40 minutos? Brincadeira. Lério Krebs, num livro chamado Conexão, disse assim: as duas coisas que marcam a vida de qualquer ser humano são duas coisas só. Primeiro é a queda, que nos põe num abismo abissal. A queda, o pecado, que todos nós já nascemos em queda, livre. E a outra coisa é a graça, que junta os cacos arrebentados, quebrados. E quando Deus, que vai ajuntando aqueles cacos quebrados, o filho dele foi ferido e saiu sangue. E aquele sangue colou aquelas peças e voltou a fazer um grande cristal. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O passado é uma roupa que não nos serve mais, porque Jesus pagou o preço que eu e você não tínhamos condições de pagar. Igreja, eu faço parte. Eu faço parte. Você faz parte de uma igreja que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por essa noite e por tua rica palavra. O apóstolo Paulo nos ensina que nós fomos lavados, santificados e justificados. Que em nós não havia manifestação alguma, nem desejo algum de querer alguma coisa boa para nós mesmos. O que nós queríamos era o lamaçal do pecado e a morte. Mas aprove ao Senhor entrar na história, viver como um homem, morrer na cruz, pagar todo escrito de dívida que tinha contra nós e nos declarar justificados, perdoados, restaurados pelo sangue do Cordeiro. Quem são aqueles? São aqueles que são mais brancos do que a neve, porque se banharam com o sangue do Cordeiro. Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado, porque aqui é uma comunidade de pessoas em construção. De pessoas arrebentadas pela vida, cheias de suas mazelas, de seus pecados, de suas fragilidades, e que aqui vão ser confrontadas em amor a mudarem. Mas que elas olhem para a sua própria história e vejam a ação de Deus na sua vida, trazendo para uma comunidade, trazendo para uma célula, trazendo para um grupo, confrontando com a palavra, amando, mostrando que é possível ter uma vida nova. É possível andar em novidade de vida quando se tem relacionamento com o Senhor. Mas essas pessoas precisam compreender muitas vezes que fazemos parte de uma comunidade de pessoas que foram arrebentadas por uma coisa chamada pecado. E que por muito tempo esse pecado nos escravizou. Mas que para a honra e glória do Senhor, quando nós recebemos a tua graça, a salvação, nós podemos dizer, olhar para trás e dizer, isso aqui não me serve mais. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor já fez a obra. Quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, através do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos banha com o teu sangue. Abençoa essa igreja, restaura vidas aqui, casamentos, restaura famílias, restaura pessoas, restaura vidas que talvez fiquem em crises existenciais, dizendo que não merecem estar aqui, mas que elas compreendam que elas estão aqui por causa da graça e porque o Senhor as ama. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito
nos acompanhe essa semana. No nome de Jesus. Amém.